Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro deste sábado, dia 28 de fevereiro. Pois é, acabamos o mês de fevereiro e vamos agradecer a Deus por todos os dias estarmos aqui neste horário para fazer a reflexão da palavra de Deus e tentar ajudar você a ser um bom católico, a ser um bom cristão. Vamos pedir a Nossa Senhora, que hoje é dedicado a ela, para que ela interceda por nós, interceda para que tenhamos uma fé bonita, que agrade a Jesus, que seja uma fé que venha trazer benefício espiritual e salvação para todos nós. Muito bem, Jesus, no Evangelho de hoje, está nos conduzindo a um alto cume de santidade. Claro, se a gente obedecer a sua palavra. Aqui Jesus está nos ensinando não apenas a evitar o mal, mas tratar, né, de amar, onde, humanamente falando, seria algo quase impossível. É interessante a lição que Jesus traz para mim e para você hoje neste evangelho. E me faz lembrar também, claro, o apelo de Nossa Senhora, que ela nos pede para amar e perdoar, e disse na primeira mensagem de Anguera que a inimizade é obra do demônio. E a gente sabe que a humanidade hoje, ela vai vivendo, né, infelizmente, por essa lógica, né, da reciprocidade. E isso é uma coisa muito triste. Se a gente vai viver desta forma, né, achando que a reciprocidade, quase que não sai naquela hora, é uma coisa que deve ser abraçada por nós, Jesus está nos ensinando diferente. Porque se a lógica que o homem abraça da reciprocidade, que significa você faz, alguém faz o bem para você e você faz o bem. Então, essa é a lei da lógica humana, né? Mas quem me fere, eu também vou ferir, ou então vou me afastar, ou então vou revidar. Essa, infelizmente, é a lei humana. Jesus começa o evangelho dizendo: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então, é essa lógica, essa lei que se embasa, né, as pessoas que não têm fé e vivem na ignorância religiosa. Pois bem, aqui no evangelho de hoje, Jesus vai romper com esse pensamento humano mesquinho. E isso aqui é algo que pode nos elevar espiritualmente ou então reduzir a nossa vida espiritual. Por quê? Jesus, ele não nos pede apenas para suportar o inimigo. Observe nesse evangelho. Ele pede para amar e pede para a gente rezar pelo inimigo. É fácil? Não, meus irmãos, não é fácil. É uma coisa difícil, dolorosa, porque Jesus, ele é o grande exemplo para nós, a gente deve seguir, mas sem a graça dele a gente não consegue amar e não consegue perdoar não, viu? Então, aqui não se trata de uma questão de sentimento. Aqui é uma coisa espiritual.
O amar o inimigo é uma escolha que a gente faz de não permitir que o ódio, a vingança, o rancor venha, digamos, a ocupar espaço privilegiado no coração da gente. Então, isso é que é importante a gente lembrar quando Jesus nos pede para amar o inimigo. Porque Jesus diz aqui, ó, cadê? Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu. Então, Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os bons e os maus. Quando a bênção vem do céu para a humanidade, como exemplo da chuva, que tem caído esses dias aqui em nossa região, não chove apenas nas pastagens dos católicos que rezam, dos devotos de Nossa Senhora. Chove nas pastagens de todo mundo. Então, é o que Jesus está dizendo. Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus, faz chover sobre os bons e os maus, né? Ele derrama a graça, né? Inclusive, sobre quem o rejeita. É interessante isso, né? Então, quando amamos, meus irmãos, as pessoas que nos perseguem, então a gente começa a participar dessa natureza misericordiosa de Deus. Porque o coração de quem ama, o coração de quem perdoa, tem a misericórdia entranhada, melhor dizendo, entranhada no coração. Se a gente ama, se a gente perdoa, a misericórdia está ali, né? Não é um ideal para agradar a pessoa, para a gente querer ser bonzinho, não. É um chamado à responsabilidade espiritual para aqueles que querem a salvação. Nossa Senhora disse que se a gente morrer com ódio no coração, a gente não se salva. Isso é grave, né? Então, quando Deus nos chama à conversão, Nossa Senhora nos chama à santidade, isso vai além das coisas normais, das coisas comuns do nosso dia a dia, né? Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Jesus pergunta. Então, Jesus está nos chamando para uma espiritualidade grandiosa. Nós, católicos batizados, não podemos viver no nível do comum, do normal, né? O normal é o que eu falei no início aqui, né? A reciprocidade, né? Que muitas vezes as pessoas acabam indo por esse caminho, por essa lei. Tu me ama, eu também te amo. Se tu não me ama, eu também não vou te amar, né? E Deus está nos dando uma lição bem diferente desse evangelho de hoje. Então, que a gente possa, mesmo as pessoas não amando, que a gente possa amar. Mesmo que esse amor não seja algo, né, vindo um do outro, né, mas que a gente possa amar, porque Jesus nos ama, Jesus nos perdoa, Jesus quer a nossa felicidade. Então, essa reciprocidade, se ela não é, digamos, das duas partes, faça a sua parte. Você não pode amar somente os que amam você. Você não pode estender a mão apenas àqueles que lhe estendem a mão. Porque Jesus está dizendo, que recompensa vocês vão ter? Os pagãos é que fazem essas coisas, né? Vocês precisam amar até os inimigos e orar por aqueles que vos maltratam e perseguem. Não vai ter recompensa, Jesus disse. Então, amar as pessoas que nos ferem purifica o nosso coração, quebra as cadeias, né? Quebra as maldições e vai nos aproximar, digamos, da perfeição. Bom, porque Jesus disse, sede perfeito como o Pai é perfeito, então, quando a gente ama quem nos fere, a gente entra nessa perfeição, né? E ele vai dizer, sede perfeitos. Então, essa palavra de Jesus não significa ausência de falhas na nossa vida. Não. Significa plenitude do amor. Quem ama entra nessa perfeição, mesmo que não alcance na sua plenitude,
mas já começa a dar passos maravilhosos. Então, a perfeição cristã não é uma frieza moral, mas é uma caridade ensinada por Jesus de forma radical. Então, o amor que nós temos por Deus deve se manifestar também na pessoa do nosso semelhante. Então, a pergunta que não quer calar: você tem ressentimento de alguém? Você precisa perdoar? Eu lembro que desde criança a gente via assim na roça as pessoas assim, os fulano tá para morrer, sabe? Assim o médico desengana, a pessoa passa lá 6 meses, um ano ainda em cima da cama. E o pessoal dizia assim: possa ser que esteja esperando para dar o perdão a alguém, para receber o perdão de alguém. E eu sempre ouvi, cresci ouvindo isso, né? E quando isso acontecia, né, de alguém ser convencido de lá, olha, eu te perdoo, ir lá no leito, dizer, olha, você me fez o mal, eu te perdoo, fica em paz, né, vai ao encontro de Deus. E o cara morreu no mesmo dia, ou no outro dia. Aí você, mas pode ter sido coincidência. Que santa coincidência, viu? Então, eu cresci vendo essas histórias verídicas, não é coisa. Recentemente, uma pessoa, até parente de minha mãe, passou por isso. E a gente comentava, será que está precisando? A gente comentava, eu lembro, eu e minha irmã Maria José e mais algumas pessoas, a gente falava, será que essa pessoa não está precisando perdoar alguém para poder partir em paz? De repente, Deus dá a chance, sabe? Para a pessoa não perder sua alma, né? Então, veja se você tem algum ressentimento, se você precisa perdoar, se você tem coragem, veja isso, será que eu tenho coragem de rezar pelas pessoas que me feriu, né? Será que eu consigo perdoar, esquecer? Porque tem gente assim, eu perdoei, mas eu não quero nem conto com essa pessoa, mas como você diz que perdoou, passa pela pessoa e não cumprimenta, né? Então aí é meio complicado. Então Jesus, ele está nos chamando neste evangelho de hoje para uma fé bonita, confortável espiritualmente. É isso que ele está nos ensinando, é isso que Nossa Senhora está nos ensinando na sua mensagem. Eu desejo que o seu sábado seja pleníssimo da graça de Deus. Continue firme, compartilha essa nossa reflexão. Eu espero você daqui a pouco. Deus abençoe, Nossa Senhora nos proteja.